Oi, pessoal. Meu nome é Camila e eu faço o curso de licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto e sou participante do programa Residência Pedagógica. Bom, hoje vamos falar sobre as características gerais das pteridófitas, seu ciclo de vida e as principais representantes, que com certeza vocês conhecem, né? Ou tem em casa, ou já viram na casa da avó, do vizinho, porque são plantas bastante conhecidas por serem ornamentais, utilizadas para decoração e até mesmo, né, na decoração de festas, como as samambaias, que é aí a mais conhecida do grupo, né, das pteridófitas. Temos também as avencas, os xaxins, que muitas pessoas utilizam, né, fazem dele um vaso de planta, como a gente consegue ver aqui na imagem. Porém, a sua comercialização, ela está proibida, né? Ela foi proibida há muito tempo, porque a sua espécie tá ameaçada em extinção. Então, não pode mais ter a comercialização dos xaxins. E temos também as cavalinhas. E essas são as plantas mais conhecidas, né, as principais representantes aí do grupo das pteridófitas. Agora a gente vai falar um pouquinho das características gerais delas. Bom, possuem raiz, caule do tipo rizoma e folhas. Aqui a gente pode observar as raízes, né, que na maioria das vezes é subterrânea e atua na absorção de água e sais minerais do solo. O caule, como eu disse, do tipo rizoma, ele é característico por crescer horizontalmente. E ele, além de dar sustentação às folhas, ele realiza o transporte, né, das substâncias captadas pelas raízes. A folha, né, do tipo laminar, porém, ela é composta por folíolos. E esses folíolos, na parte inferior, eles apresentam o que a gente chama de soros, né? Vou passar aqui para vocês verem melhor. Esses soros existentes na parte inferior do folíolo, ele tem uma função muito importante que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que são essas manchinhas amarronzadas na face interior. São criptógamas, assim como as briófitas, né? Não possuem sementes. As briófitas já apresentam essas características, então nenhuma novidade. E são vasculares, e aqui é uma novidade evolutiva em relação às briófitas, né? As briófitas não possuíam vasos, não possuem vasos condutores. Isso aparece pela primeira vez aqui nas pteridófitas, que são os traqueídeos, né? O xilema e o floema. E essa novidade, né, isso possibilita uma melhor distribuição de nutrientes pelo corpo da planta e contribui para que as pteridófitas elas tenham um maior porte, né? Então lembra que as briófitas eram todas pequenas, não, né, tinham um tamanho, né, bem menor do que as pteridófitas. Então isso só acontece porque as pteridófitas apresentam o xilema e o floema. O xilema, ele é responsável por transportar a seiva bruta, né, das raízes às folhas. O que seria essa seiva bruta? É aquilo que a raiz, né, aquela solução de água e sais minerais que a raiz capta do solo. Já o floema, ele é responsável por transportar a seiva elaborada, das folhas até as outras partes das plantas. E essa seiva elaborada nada mais é do que os compostos orgânicos, né, os açúcares produzidos pela folha durante a fotossíntese. Então, o floema tem essa função.
As pteridófitas, elas também têm como característica não possuir o tubo polínico e ser hidrodependentes, assim como as briófitas. Por isso, elas também são encontradas mais facilmente, né, em ambientes úmidos e sombrios. Se você coloca uma samambaia, por exemplo, exposta ao sol, ela não vai sobreviver, ela não vai crescer, se desenvolver, ficar bonita. Então, sempre elas ficam, elas gostam, né? O habitat delas são em lugares, em ambientes úmidos e sombrios. Isso porque o gameta masculino, ele depende da água para nadar e alcançar o gameta feminino e ocorrer a fecundação. Por isso, elas são hidrodependentes. Bom, o ciclo de vida das pteridófitas acontecem em duas fases. Uma fase sexuada e a outra fase assexuada. E como a fase assexuada, ela é chamada de esporófito, né? Que é a fase dominante, e o gametófito é a fase sexuada. E como a samambaia, ela é o grande exemplo, né, de pteridófitas, é o grupo mais conhecido, eu trouxe o ciclo reprodutivo dela para a gente estar dando uma olhada de uma maneira bem simplificada. Como eu disse, tem a fase assexuada e a fase sexuada. Na fase assexuada, vai acontecer a produção de esporos. Lembra daqueles soros que eu mostrei para vocês lá no início? Aqueles pontinhos marrons atrás, né, na face interior dos folíolos? Então, eles vão voltar a aparecer aqui, na reprodução. Isso porque eles possuem dentro deles estruturas chamadas de esporângios. Aqui é né, o soro ampliado, aqui partido ao meio, e a gente percebe que dentro dele há essas estruturas chamadas de esporângios. Essas estruturas, elas, através de meiose, elas vão produzir esporos. Esses esporos, eles vão germinar, né, eles vão se desenvolver no ambiente e produzir o gametófito, onde vai acontecer a fase sexuada. Esse gametófito, ele recebe o nome de prótalo e ele é monóico, ou seja, possui a estrutura masculina e a estrutura feminina. A estrutura feminina, né, essa estrutura aqui, ela recebe o nome de arquegônio e vai produzir o gameta chamado de osfera. Já a estrutura masculina, localizado aqui mais na parte inferior, recebe o nome de anterídeos e produz o gameta, né, o gameta masculino chamado de anterozoide. Quando isso aqui são raízes. Quando esse prótalo está em um ambiente favorável, com bastante água, o anterozoide ele vai nadar até a osfera e fecundar, certo? Mas como o anterozoide muitas das vezes amadurece após a osfera ou ao contrário, geralmente o anterozoide ele nada até a osfera de outro prótalo. Raramente acontece dele fecundar a osfera do próprio prótalo, por amadurecerem, né, por ficarem aí prontos em épocas diferentes. Acontece a fecundação. A fecundação vai acontecer, então, aqui, né, na osfera, no arquegônio. E aí, após a fecundação, é formado o zigoto, que vai formar uma samambaia jovem. Esse zigoto ele vai se nutrir do prótolo, né, do gametófito, por um bom tempo, e depois que a planta fica madura e produz novos esporos, o ciclo recomeça. Aí vai para a fase assexuada, né, que é a fase dominante, que é aqui, né, o que a gente mais vê, né, o que a gente enxerga.
e o ciclo vai recomeçar. Bom, aqui, né, a foto do gametófito, né? Uma foto real, amplificada. E aqui a gente consegue ver mais de perto as estruturas. Arquegônios, né, que produz a oosfera, que são as estruturas femininas, e os anterídeos, que vai produzir os anterozoides. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se caso apareça alguma dúvida, vocês tenham ficado com alguma dúvida para fazer o exercício, é só entrar em contato, tá bom? E muito obrigada pela atenção.